Olá, voltamos ao vivo, direto dos estúdios da RD, aqui no RD Summit Live Show, no RD Summit 2018, o maior evento de marketing e vendas da América Latina. Aqui ao meu lado eu tenho nada mais, nada menos do que Estevão Soares para conversar comigo nessa tarde, né, nesse finzinho de dia, né, do segundo dia aí de RD Summit, para a gente bater um papo sobre inteligência digital, que eu acho que vai ser muito construtivo, assim, muito rico para todo mundo que está nos assistindo, e também aí vai ficar gravado para que a gente possa acessar esse conteúdo com certeza, porque é de muito valor para todo mundo desse mercado digital e quem está querendo se inserir nele. Meu nome é Rosana Amaral, eu sou do time da RD, e agora, Estevão, a bola está contigo, pode se apresentar para que as pessoas possam te conhecer, se é que já não conhecem, porque o Estevão é bem famoso e se você não conhece, preste atenção. Que gracinha, obrigado. Valeu, tô super empolgado, muito bom estar aqui. O RD, assim, é aquele evento que, assim, é obrigatório, a gente vem aqui, é sempre um momento de transformação, sabe? Então, muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Eu trabalho com estratégia digital desde 2009 e de lá pra cá eu cometi uma série de erros, principalmente nos primeiros anos, onde a gente não tinha a menor ideia do que estava fazendo. E, assim, eu não gostaria que as pessoas passassem o que a gente passou, sabe? Eu não gostaria que os outros cometessem, as outras empresas, as outras pessoas cometessem os mesmos erros. E por isso que a gente se dedicou muito a compartilhar as experiências que a gente teve em termos de negócio, que é esse um dos grandes problemas, aliás, do digital, é a parte de negócios, né? A gente vem no mercado onde tem muito de publicidade, onde tem muito de produção, assim, de conteúdo, não que a produção de conteúdo seja negativa, não é isso, mas a preocupação com a arte, etc., sem o vínculo com o negócio, às vezes. Hoje a gente percebe que o diferencial das empresas, a longo prazo, é estar num posicionamento estratégico que seja único e que vai permitir que você se diferencie de todo o resto, né? Então a parte de negócio acaba tendo um papel fundamental nisso tudo. Não, com certeza. Então você considera que um dos principais erros aí que os empreendedores podem cometer ao iniciar a sua estratégia digital é essa falta de conexão com o negócio? Com toda certeza. Foi assim, eu entrei no mercado com o objetivo de alinhar resultados de marketing digital com negócios e mesmo assim eu cometi esse erro, né? Minha formação é de negócios, né? Tanto na graduação como na pós-graduação, e mesmo assim eu cometi esse erro. Então eu vejo que é muito fácil a gente ficar vidrado com métricas que às vezes não têm impacto no nosso negócio, ficar muito preocupado com, por exemplo, ao invés de verificar o impacto real de um conteúdo em termos de negócio, eu olho, visualização, eu olho se tem X comentários e etc. Até tem uma história muito legal com isso, de um vídeo que a gente fez sobre a quantificação da experiência do consumidor. É um vídeo que, assim, teve 2 visualizações, uma minha e uma da minha mãe, sabe? Uma coisa assim. Pelo menos a mãe, né? A gente pode garantir sempre a visualização da mãe. Então, Inclusive, mãe, por favor, continua, tá? Fica aí na live com a gente, tá? Não vai embora. E você também que tá aí, continua aí. Então, e esse vídeo, tô brincando, ele teve 12 visualizações. É quase isso. Já melhorou, né? Já melhorou. Mas por conta desse vídeo, nós recebemos uma ligação de uma consultoria especializada em experiência do consumidor. E nós fechamos uma consultoria de 6 meses. Por conta desse videozinho de 6 minutos, sabe? Que ninguém assistiu. E até hoje ninguém assistiu. Acho que ele tem... Não tem 50 visualizações até hoje. É muito agora ele nicho. Vai ter mais, ele vai bombar, agora espero que tenha mais. Então, eu vejo assim... se a gente não tomar cuidado, a gente acaba focando em métricas e objetivos que não são os mais importantes. Então, conhecer internamente qual que é o teu momento em termos de empresa, o que você precisa para agora, é muito importante para que você continue bem no digital. E falando nisso, né? Falando em métricas, empresas, ferramentas ou equipe? O que eu devo investir aí primeiro falando de estratégia digital? Processos. Boa. Processos. Acho que assim, é óbvio que assim, depende muito, eu não falei nem ferramentas e nem equipe e processo, porque depende. Pessoas têm um custo que pode ser alto, ainda mais se é um profissional que já está treinado e etc. E se você já não tem aquela demanda para ocupar a pessoa, pode ser um tiro no pé. A ferramenta, esse foi o erro que a gente cometeu um monte, sabe? De contratar uma super ferramenta que a gente não precisava e não usava os recursos e não virava nada, porque assim, tava jogando dinheiro fora, basicamente. Mas os processos, eles te ajudam a vender um serviço, eles te ajudam a contratar uma pessoa, eles te ajudam a filtrar a ferramenta que vai te servir melhor.
Então, por isso que o processo acaba sendo muito importante nesse meio todo, quando a gente fala de análise de dados. Então, por exemplo, ferramentas de monitoramento, elas são normalmente a cobrança é com base no volume de dados que elas capturam para você. Então, se você tem uma estimativa de quanto você vai ter de volume de dados adquiridos, você consegue estimar o preço que vai custar para você. Profissionais, às vezes, eles têm especialidades muito peculiares. Então, às vezes, você precisa de um cara de visualização de dados mais do que de um cara para analisar os dados, entendeu? Então, quando você tem um processo e entende isso antes, você encaixa as pessoas e as ferramentas dentro dele. E encaixando aí pessoas e ferramentas, né? Falando sobre métricas novamente, ter esse controle de dados custa caro? Né? Tipo, já que é por volume, etc. Custa caro num todo, né? Falando aqui de ferramenta e uma pessoa também para analisar isso depois que esse volume cresce, né? Porque eu acho que é fundamental quando o volume está muito grande, né? Tem 2 pontos aí também. O primeiro é que quanto menor a sua empresa, melhor. Né? Quanto menor a empresa, menos dados, menos complexa a estrutura que você vai precisar para organizar os dados. Então, eu vejo assim, muitas empresas acham que organização de dados, gestão de dados é algo direcionado para grandes empresas, sendo que quem tem a grande vantagem competitiva aqui são as pequenas empresas. Então, quanto menor você você está numa posição privilegiada, porque você pode se mover muito mais rápido do que uma empresa grande, né? Então, tem esse ponto. E tem o ponto das empresas grandes, elas precisam de uma estrutura que é mais complexa. E aí, normalmente, o problema principal está na integração dos dados. Porque quando você tem uma empresa maior, você tem diversas fontes de dados diferentes e o lance todo está integrar esses dados para que você possa dar sentido para eles depois. Sim. Porque você tem vários departamentos, várias frentes, vários períodos, várias etapas. Então, ter uma pessoa que vai unificar esses dados e trabalhar esses dados para dar sentido e propósito nisso tudo, acaba sendo mais interessante. Mas, a boa notícia é que assim, a maioria das empresas não faz o básico, sabe? E eu falo bastante isso, que o básico hoje é o avançado. Sim. Né? Se você faz o básico, você já está numa diferença muito grande de todo o resto, porque as pessoas gostam muito de falar sobre o assunto, mas quando você vai ver, dificilmente as empresas estão organizadas com o mínimo. Então, assim, o que é o mínimo, Estevão? Pô, quanto custa o seu cliente? Né? Se eu virar para você, quanto custa para você adquirir o cliente? Qual que é o tempo médio que demora para você fechar um cliente? Com que frequência você fecha um cliente novo? Qual que são os principais problemas que os seus clientes enfrentam hoje? Né? Então, essas perguntas, que aparentemente são muito simples, elas dependem de uma estrutura de dados e quando você consegue responder essas perguntas simples, você está pronto para ir para uma próxima etapa. Sim. E aí deixar mais complexo. Então, eu acho assim, não tenha medo da complexidade, porque a complexidade ela deve vir no momento que ela vai te trazer retorno. Né? Não tenta encaixar uma super análise, um negócio assim maravilhoso, incrível, tal, quando aquilo não vai te trazer retorno a curto prazo. Né? Focar em fazer o básico, porque é dali que você vai tirar o maior benefício para depois ir para o avançado e ter pequenos ganhos. E nesses pequenos ganhos você vai criar diferenciais competitivos aí dos seus clientes, dos seus concorrentes. É onde você consegue achar, né, realmente assim, as brechas, achar as oportunidades, né? O que eu vejo acontecendo muito é que as pessoas se preocupam muito com as ferramentas, mas e aí? E a análise de dados? Né? E esse volume todo que veio agora, né? O que eu tenho de dados, o que eu posso colher desses dados, o que eu posso tirar de insumo realmente, e aí saber onde eu estou perdendo, saber onde eu posso ganhar, né? Eu acho que é o equilíbrio sempre, né? E é o equilíbrio que falta para muitas empresas. E falando em equilíbrio e falando desse mercado novo, assim, que muda constantemente, agora virou um padrão as empresas se renovarem o tempo inteiro, assim, essa mudança frenética e constante? Olha, é algo tão... Até o nosso livro, ele é sobre isso, porque assim, antigamente o padrão do planejamento era um cenário estático, né? E hoje morreu. Hoje você tá com essa... Sabe essa sensação de que o trabalho está sempre inacabado? Sim. Tipo, esse é o novo normal. Você acostuma com isso? Não tem como mudar isso. Não vai mais chegar aquela época que você chega e fala assim, hoje nós concluímos tudo na empresa, está tudo pronto, resolveu, olha, zeramos, podemos começar... Deu tudo dano, né? Não funciona assim. Por isso que você tem até várias metodologias de projetos que utilizam os sprints, né? Os sprints, eles, assim...
eles são pequenos, por exemplo, você quebra um macro, quebra algo maior em etapas pequenas e aí você tem essa sensação de concluir essas etapas menores, né? Então dá um pouco daquela sensação, mas tá acostumado com a mudança é muito importante, até para sua saúde como pessoa, porque às vezes você fala, poxa, eu não posso ter pendência, só trabalha sua mente, muda sua mente para se acostumar com isso e otimizar para que você possa continuar entregando mesmo num sistema altamente instável e competitivo. Estevão, como você sabe, a gente está em muitas interações, né? O RD Summit está rolando, então mande aí a sua pergunta pela hashtag RD Summit ou RD Live Show, que a gente passa aqui para o Estevão. E falando nisso, chegou uma, tá? Ela é do Rosinaldo Dourado, né? Ele compartilhou aqui conosco pela hashtag e ele falou assim, quais as tendências relacionadas ao perfil do profissional de marketing digital no Brasil? No que ele deveria focar em aprender? Negócios para mim é um ponto muito importante. Então, hoje, profissional de marketing digital, na maioria das vezes, tá, Rosinaldo? Ele vende pacote, ele vende o post, ele vende a arte, ele vende o anúncio, não se vende muito negócio, né? Então, a tendência é que a agência, o freelancer, ele se torne cada vez mais o parceiro estratégico e não parceiro operacional. Porque eu vou te falar uma coisa, assim, tipo, eu sei que cada profissional tem uma opinião diferente, mas a minha não tem ninguém melhor para fazer o conteúdo do que a própria empresa. Isso diz o que a respeito das agências que só trabalham com conteúdo, por exemplo, né? Então você fica numa situação vulnerável. E eu não estou interessado em que ninguém fique numa posição vulnerável. Então, a partir do momento que você sai do operacional, do tático e leva isso para o estratégico, você entra num outro nível de relacionamento com a empresa. Então, você pode, por exemplo, começar com o operacional, jogar o operacional para a empresa, treinar a empresa, partir para algo mais estratégico. Pô, vamos desenhar campanha. Vamos desenhar produto, vamos adquirir insights a partir do relacionamento que você tem. O que você tem de dados, o que a gente pode usar dos dados que você já tem dos seus clientes internos para poder melhorar o sistema de recomendação. Então tem muitas oportunidades a nível de negócio. Agora, falando da parte técnica, por exemplo, Facebook Ads é um negócio... Social Ads, no geral, é um assunto que, assim, pouquíssimos profissionais dominam. Você vai ver as empresas que estão usando o pixel do Facebook corretamente, uma minoria. Snapchat Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads, Pinterest Ads, né? São várias oportunidades que existem aí fora do padrão Facebook, Instagram, que elas estão perdidas. Então, profissionais que entendem bem essas outras plataformas de social ads também vão se dar muito bem no futuro, porque vai ficar cada vez mais caro social ads Facebook, Instagram. E aí você tem uma vazão para essas outras plataformas e você pode se aproveitar para ter performance melhor pagando menos, por exemplo. Então eu vejo isso, automação e inteligência artificial são outros dois grandes tópicos para mim, porque a eficiência operacional é importante. Você fazer em menos tempo, fazer com mais qualidade é essencial e aí inteligência artificial e automação vão te ajudar muito com isso. Estevão, inteligência artificial é coisa do outro mundo? Não. Vai para as ferramentas que estão utilizando inteligência artificial primeiro, porque aí automaticamente você vai estar usando também. Você não precisa aprender a programar para utilizar a inteligência artificial. Procura as ferramentas que já estão utilizando isso para análise, porque normalmente elas vão te entregar um trabalho um pouco mais eficiente também. E a automação tem uma série de ferramentas aí que podem resolver o problema. Então é isso que eu vejo da parte de negócios, né? E da parte técnica também. Estevão, se eu pudesse, eu ficaria aqui 1 hora batendo esse papo contigo, porque é muita dica, é muita coisa boa. Realmente você é fera no que você faz. Obrigada por estar aqui conosco. Assim, eu espero que você esteja gostando do RD Summit, porque assim, você faz esse RD Summit acontecer também conosco, né? E que você esteja aqui sempre, sabe? Com as suas palestras, com o seu network aí. Eu sei que você é super acessível, atende todo mundo durante a feira, né? Qual a última mensagem que você pode deixar pra gente sobre o RD Summit, sobre tudo que está acontecendo e também alguma dica final, né? Já que, infelizmente, o nosso bate-papo precisa acabar. Olha, primeiro que eu tô amando, eu amo RD, não tem jeito, super apaixonado tanto pela estrutura como pelas pessoas. Né, assim, tipo, um carinho muito grande. Eu vejo cada um de vocês aí com a camiseta se esforçando e, tipo, fazendo acontecer um negócio magnífico desse. É assim, tipo, Obrigada. de emocional. Acabei a palestra, acabei a palestra meio triste, porque eu tava emocionado, sabe? Eu tava quase chorando, de verdade. Foi um negócio meio assim, intenso. Então, é um momento, assim, a gente já tá preparando pro ano que vem, pra voltar, independente de palestrar ou não, porque
hoje é o evento mais importante que tem no Brasil, na América Latina, né? Não tenho o que falar. Com relação às pessoas, vai ser, pô, se você não conseguiu trocar uma ideia direto comigo, vai ser um prazer. Vai lá, Estevão Soares, @Estevão Soares. Pode marcar no Instagram, no Twitter, que eu respondo todas as interações. E a minha dica final, que é a dica que eu tô levando pra mim, é invista em marca. Né? Você investir em marca é um trabalho mais para longo prazo, mas que vai te dar um diferencial muito grande no mercado e uma segurança maior também. Então, hoje, você vê que poucas empresas estão trabalhando marca, a maioria está trabalhando performance e relacionamento a curto prazo. Mira no longo prazo, onde você quer estar, porque aí todas as ações que você tomar vão direcionar para que você se posicione numa condição única. Que qualquer pessoa que te vê lá na frente depois vai ter que percorrer o caminho que você demorou 1 ano, 2, 3 para perseguir, sabe? Então você fica numa posição única e isso vai te dar um diferencial competitivo maravilhoso. Isso aí. Então é isso, foi essa a nossa entrevista com essa fera, esse monstro da inteligência digital. Espero que vocês tenham gostado e continue conosco utilizando a hashtag RDSummit e curtindo tudo isso que a gente está apresentando ao vivo aqui, que é conteúdo de qualidade, tá? Não percam as entrevistas e o nosso encerramento do dia, porque vai estar incrível. E novamente, obrigada, Estevão, e até a próxima. Beijo.